Bom pessoal, bom dia a todos, o pessoal do sétimo ano. Estou gravando essa aula aqui para complementar aquela aula que nós gravamos lá no JR, né? E ainda na continuação daquele assunto que a gente não pôde explicar todo, acho que o nosso vídeo foi de 38 apenas, né, a quantidade. E aí ficou muita coisa ainda para trás que poderia ser explicado, né? No livro da gente nós estávamos estudando a monarquia inglesa, o absolutismo, os teóricos do absolutismo, só que a gente vai começar a prosseguir ali nas últimas páginas. Nós temos o absolutismo francês e o absolutismo inglês, né, que aí finaliza todo. Essas duas nações, esses dois povos desse período, eles foram os povos mais importantes, né, na Europa. Praticamente a gente tinha ali nessa sociedade europeia esses dois povos como o centro, né, a centralidade, inclusive das ideias, né, dos avanços que passa a acontecer lá, em cima daquelas nações, aquelas duas nações que acabam, inclusive, elas se tornam em um dado momento rivais, né? E rivais históricos que vão perdurar por muito tempo. Então, assim, no primeiro momento, você tem como é que se consolida o absolutismo francês, né? O Henrique IV, ele acaba sendo esse rei que vai consolidar o poder francês. Porém, é bom lembrar que já existia a burguesia, que são sempre os comerciantes, né? Vocês lembram que nós falamos que a Idade Média ela vai chegar ao seu fim, e vai chegar a um fim justamente a partir do século 14, 15, 16. Ela vai desaparecendo. Quando a gente chega no século 14, nós já estamos numa sociedade considerada sociedade moderna, a qual o tema que nós estamos estudando. Porém, muitas coisas ainda existia, perdurava, né? Muitas coisas ainda insistia em permanecer. Mas o processo político e o processo de consolidação das leis, de muitas vezes essas dinastias que se perpetuavam no poder, às vezes vinha alguém, assumia, fazia um papel até bom como rei. Agora já começa a ter um outro opositor dentro do próprio sistema, que é a burguesia. A burguesia ela que vai ditar as regras, né, de se ela vai apoiar o rei ou se ela não vai apoiar o rei. Se o rei está fazendo alguma coisa que é favorável às classes e ela se coloca como agora à frente, né, daquela que vai muitas vezes ficar do lado do rei porque é favorável, muitas vezes ficar contra, como nós já havíamos falado. Mas essa sociedade, essa parte da sociedade, essa classe, ela vai ser muito importante porque ela vai nesse setor onde você tem os pensadores, é nesse setor onde você tem gente que escreve, gente que critica, gente que apoia, enfim, que faz todo o movimento de mudança intelectual na sociedade, tá certo? E quando o Henrique IV ele assume o poder, ele também estabelece um primeiro-ministro, e aí já começa a ter, né, uma certa descentralização do poder. um, um cidadão chamado Richelieu. Ele então vai ser essa figura que vai ajudar a consolidar o, o governo, né, da França, do Henrique IV. E o Richelieu vai ser essa figura que vai costurar todos os acordos, inclusive até podar algumas posturas da burguesia que em um dado momento, né, eles tentam fazer motim tentar derrubar o rei e ir de encontro às medidas que tinham sido criadas pelo rei. E esse primeiro-ministro ele vai se cercar de tudo isso, ele vai fazer todo um procedimento. Inclusive, talvez vocês não saibam, tem um escritor que escreveu, um escritor chamado Alexandre Dumas. Ele escreveu sobre os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros era alguém que apoiava o rei da França, que era como se fosse guardas, seguranças, né? Espadachins, que
que era defensores, era como se fosse uma guarda do rei, né, que fazia ali a segurança do rei constantemente, porque os reis possivelmente eram sempre atacados. E aí tem filme, tem a literatura, é do livro, né, de Alexandre Dumas, e é interessante, porque ali existe as tramas, a gente vê no filme as tramas que tentam derrubar o rei. E o Richelieu é uma dessas figuras que ele toma uma postura na França muito forte, né? É quase como se fosse o primeiro-ministro atual, esses primeiros ministros que nós temos no dia de hoje. É claro que a França não vai permanecer lá com o primeiro-ministro, que você vai ter, né, uma república mais tarde, né, na França, depois no período da Revolução Francesa, mas ele foi uma figura importante, né, foi interessante. Era o cardeal chamado Richelieu. Essa coisa de um cardeal, alguém, né, com esse nome, com essa, está relacionado também à questão da igreja. A igreja está ali através de Richelieu apoiando o rei, né, o Henrique IV. Quando o Henrique IV morre, aí você tem a consolidação quem assume o poder é justamente os Luíses, né? Como eu falei para vocês, lá nós tivemos vários Luíses, né? Eles acabam consolidando. Até chegar, por exemplo, no período que você tem a consolidação do absolutismo, que é a figura que mais vai centralizar o poder, vai dominar a burguesia, vai calar a boca de muita gente, no sentido, né, do qual a gente está falando, no sentido de calar para que as pessoas não fizessem nenhum movimento contra. Vai ser justamente na política do Luís XIV. Então, Luís XIV vai ser a figura que vai centralizar. Eu já até comentei isso com vocês e a gente passou também um pouco sobre isso lá na nossa última fala com os slides e aparece lá para vocês, né? Então nós vamos ter as guerras que a França se envolve, né? As guerras que vai ser de 1635 a 1648, isso, né, a chamada Guerra dos 30 Anos. Você tem alguns grupos ali que já não concordam com a postura de Richelieu nem do rei, né? A burguesia já começa a colocar suas insatisfações, né? Por quê? Porque eles buscam controlar totalmente, como o regime ainda é um regime ainda mercantilista, que controla o comércio, que controla que as coisas é tudo de maneira estatal, né? Estatizada, né? O que é estatizada? Eu já devo ter explicado isso para vocês. É quando o Estado ele controla todo o sistema, né? Tanto da economia como da moeda. Nós já falamos sobre isso. E isso, ao controlar o comércio e muitas vezes o Estado ele ditar regras para os comerciantes, eles não vão gostar. Porque aí a burguesia, que são a maioria são comerciantes, é gente que investe, que tem um capital para investir, vai acabar sendo controlado, né, dominado. Quando surgem as novas ideias, as ideias iluministas, essas ideias vão mostrar que o comércio poderia ser livre, que as pessoas poderiam ser livres para comercializar com quem quisesse, né? Mas é através de Luís XIV que a gente vai ter, por exemplo, essa consolidação do poder, né? E além de tudo, os reis eles tinham uma visão assim transcendental, né? Uma visão não. As pessoas tinham uma visão dos reis transcendental. Achavam que o rei podia curar porque era escolhido por Deus para governar. Lembra dos teóricos absolutistas que eles vão dizer que esses reis são escolhidos por Deus, que tem um poder divino por trás, são representantes de Deus, né? Essa também é a justificativa muitas vezes da igreja, né, para dizer que o Papa, lá no passado, o Papa era a igreja representante de Deus na Terra, tá certo? E aí a gente tem, por exemplo, a postura de Luís XIV de uma maneira que ele vai sim
valorizar o Estado francês, ele vai consolidar a França, né? Colocar a França num patamar pelo menos midiático. A gente não tinha mídia na época, mas pelo menos de publicidade o Luís XIV é muito bom nisso, né? É como se fosse um, um governante de hoje que está sempre se promovendo o Estado que ele nasceu e que ele quer ver consolidar. Adotou todas as medidas, né, para que ele não fosse perturbado, né? Transferiu, por exemplo, a capital, né, a capital do império, a cidade que seria a sede. Ele criou, né, o Castelo de Versalhes, passa a ser o castelo que vira a sede ali do governo, né, e afastado de Paris, né, alguns quilômetros. Tem uma coisa interessante, que ele vai criar moda, né, ele vai criar estilo, ele vai ser uma figura que vai criar esse estilo, vai gastar muito, né, vai gastar muito, vai ser uma pessoa que vai esbanjar e vai dominar a burguesia. Ele vai dominar a burguesia porque ele arruma maneiras outras de fazer com que a burguesia fique calada, que aceite as medidas que ele está adotando, tá? É tanto que ele dava festas nos grandes salões, ele promovia todos os eventos que fizesse com que o povo se sentisse bem, e inclusive pessoas das classes mais favorecidas. E aí entra a burguesia, ela protesta, mas se ela estiver bem, ela também não protesta, ela fica do lado. E ele conseguiu consolidar. Então o absolutismo francês de Luís XIV vai ser talvez o que a gente poderia dizer o mais bem sucedido no período dele, né? Ele vai se considerar uma figura marcante, porque ele vai ser considerado o Rei Sol, né, por eles mesmos, né? Ele era todo cheio de moda, de estilo, de pompa e circunstância, né? Todo cheio disso, porque chamava atenção. Isso fazia com que o povo acreditasse nele, por essa visão de poder, de levantar o nome da França, um nacionalismo, né? É isso que é nacionalismo, é quando a gente levanta, a gente se coloca um patriotismo acima dos outros. E isso é bom, mas também é muito perigoso, né? Porque as outras nações também têm seu lado nacional, né? A sua postura. Agora, o Luís XIV vai realmente elevar o nome da França. Agora, ele vai deixar também uns gastos, porque assim, ele chega ao fim, ele morre, fica o Luís XV. O Luís XV vai ser uma figura, né, que vai tentar seguir a sombra ali, mas não vai ser tão... Vai receber os gastos, isso vai estourar na mão do Luís XVI, né? E o Luís XVI não tem tato, não tem jeito para lidar com isso, e vai acabar estourando mesmo todas as dívidas, vai entrar em crise, né, ao ponto de perder a cabeça o Luís XVI, porque com a crise, tanto a burguesia como as classes mais pobres, né, os vários setores. Aí você tem cada parte dessa sociedade, você tem uma divisão de classe. Cada uma dessas divisões de classe, sendo empurrado por uma delas, acaba fazendo a revolução. Foi o que aconteceu. A burguesia já se sentia prejudicada, porque era cobrada vários impostos dela no governo de Luís XV, né? Foi um governo assim que passou, poderíamos dizer assim, em brancas nuvens. Ele não foi nem tão forte quanto o Luís XIV, né? E nem tão fraco quanto o Luís XVI, que é um filho de Luís, é o filho do Luís XV, né? Que sucede ele no trono, tá certo? Então ele não foi nenhuma coisa nem outra, ficou no meio termo.